Boa noite, vamos lá, dando continuidade à aula de Química Orgânica, né? Que vai entrar agora em reações químicas, né? Os mecanismos de reações, como é que ocorrem aquelas reações que a gente tanto vê, certo? Vamos lá. Então, um pouco diferente da reação inorgânica, as reações orgânicas são chamadas reações moleculares, né? Elas são um pouco mais lentas do que as reações inorgânicas, porque as reações inorgânicas elas já estão, vamos dizer assim, basicamente prontas, é só dissociar e formar os íons que ela ocorre mais rapidamente, mais espontaneamente a reação ocorre, né? Então, como diz, a reação orgânica são mais lentas que as inorgânicas. Então, as orgânicas são moleculares e as inorgânicas são reações iônicas, certo? Porque ocorre mais rápido, como mostra o exemplo aqui, ó. O nitrato de prata com cloreto de sódio, certo? Precipita cloreto de prata e o nitrato de sódio, certo? Essa reação em si. Essa reação é espontânea, ou também chamada de instantânea. Quando é feita essa solução em condições ambientes, ela se resume nessa reação aqui, ó. Simplificando essa reação aqui, certo? Pode resumir ela, essa reação. É o quê? É o íon, o cátion, né? Prata e o íon cloro, formando o quê? O cloreto de prata. Como tem uma carga positiva e uma carga negativa aqui, e essa reação é espontânea, ela ocorre rapidamente. Então, já tem uma atração entre os dois íons, né? Diferentemente da reação orgânica, que geralmente tem uma quebra de ligação, formação de um intermediário, então é um pouquinho mais demorada, torna a reação orgânica um pouquinho mais lenta quando comparada às reações inorgânicas, certo? Vamos lá então às reações orgânicas. A principal, né, diferença delas das reações inorgânicas é o quê? O principal é o tempo de reação, né? E ocorre em algumas etapas. Primeiro, ocorre a quebra de algumas ligações para depois ocorrer a ligação para chegar no produto final que a gente quer, caso que a reação vai chegar, né? As reações moleculares, desculpa, que ocorrem entre o quê? Moléculas. Então, geralmente são mais lentas do que as reações iônicas. Ocorre a quebra de algumas ligações e a formação de novas ligações, para que chegue o quê? No produto final. Aqui o exemplo, ó, o hidrocarboneto, o metano, reagindo com o gás cloro, certo? Para que essa reação ocorra, tem que romper a ligação, quebrar a ligação do carbono com hidrogênio e também quebrar a ligação, ó, do gás cloro. Então, cloro ligado ao outro, certo? Quebra essas ligações. A formação das novas ligações, que é a ligação cloro e hidrogênio, e a ligação cloro-carbono. Todo esse processo tem um pouquinho mais de tempo do que no comparado a uma ligação iônica, que já tem os íons disponíveis em solução e só a reação ocorre. É um pouco mais rápido, certo? Tem alguns outros fatores importantes, como polaridade, que influenciam diretamente na velocidade das reações moleculares, que é no caso que a gente está falando aqui em química orgânica, beleza? Então, vamos a esse ponto aí que eu acabei de falar. Colocando um exemplo. Ó, comparando aqui essas duas substâncias, o iodeto de metano e o clorometano, certo? A energia dessa ligação aqui para quebrar essa ligação é de 213,2 kJ por mol, certo? E a energia para quebra da ligação do clorometano, né? A ligação quebrar essa ligação assim, essa aqui com cloro com carbono, é de 338,6 kJ. Então, a quebra dessa ligação aqui vai ser muito mais rápida do que a quebra da ligação do cloro, porque o gasto energético aqui, ó, é muito maior. Então, preciso
Por exemplo, se eu fosse aquecer alguma coisa, dar energia para quebrar essa ligação, qual das duas substâncias eu ia aquecer mais? Essa aqui, né? A do cloro, clorometano. Para conseguir quebrar essa ligação, eu gasto mais energia, ó, 338. Então, eu gasto mais tempo para conseguir quebrar. Eu tenho que aquecer por mais tempo essa substância para eu conseguir quebrar ela, certo? Então, deixa eu baixar aqui. Então, a quebra dessa ligação há um gasto energético muito maior. Então, essa ligação aqui, ó, essa reação, no caso, desculpa, seria muito mais rápido quando comparado a essa reação se eu precisasse desfazer essa ligação cloro-carbono. Beleza? Vamos aqui, ó, segundo exemplo. Consideremos essa reação aqui, ó, reação também do metano, aquele exemplo primeiro, né, com o gás cloro, certo? Trata-se de uma reação lenta, pois todas as ligações, ó, CH4 e Cl são o quê? Apolares. Então, não tem uma atração tão forte. Eu tenho que colocar, geralmente, um catalisador, eu tenho que aquecer, colocar luz ultravioleta, tal. Sempre eu consigo, eu tenho que inserir energia nessas reações para que ela ocorra. Senão, ela não ocorre espontaneamente. Ou por que ela não ocorre espontaneamente, né? Diferente de algumas outras que quando existe uma diferença maior de polaridade entre as substâncias, essa velocidade de reação aumenta drasticamente, certo? Quando comparada a reações de substâncias apolares, certo? Então, se eu estiver falando de reações, fosse comparar uma reação entre duas substâncias polares e duas apolares, a reação mais rápida seria qual? A das substâncias polares, beleza? Certo? Então, ele está falando aqui de algumas propriedades das moléculas, que a gente já viu já no começo, né? Polaridade das ligações, e influencia diretamente na velocidade da reação e na reação em si, beleza? Vou limpar aqui. Vamos lá. Então, seguindo lá esse raciocínio, ó, reação de velocidade da reação, a gente chega, né, que tipo de reação, né, aquele exemplo anterior que eu falei, do metano e do cloro, que tipo de reação é aquela, né? Tem uma classificação dessas reações. Por exemplo, a que eu acabei de mostrar, que é a reação do metano com o gás cloro, é uma reação chamada reação de substituição. Por quê? Lembra que eu falei que eu gastei energia para quebrar essa ligação de hidrogênio e gastei energia para quebrar a ligação cloro-cloro, né? E o que ocorreu? Eu substituí esse hidrogênio por esse cloro. Então, ó, reações de substituição, ó, são reações aquelas nas quais um átomo, um grupo de moléculas, aqui foi um átomo de hidrogênio, mas poderia ser lá um CH3, um grupo de moléculas, né? Um grupamento orgânico, é substituído por outro átomo ou grupo de átomos. No caso, nessas reações de substituições mais simples que a gente vai ver, geralmente vai ser um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Aqui, por exemplo, ó, quem está aqui presente, luz. Então, ó, são duas substâncias apolares reagindo, né? Então, eu preciso dar energia para essa reação ocorrer. Reações de substituição, onde ocorre a substituição de um átomo, beleza? Um pelo outro, né? Aqui está explicado onde o hidrogênio do CH4 é substituído pelo cloro, certo? E precisa de energia externa, que seria o quê? A luz. Então, pode vir em forma de luz ou pode vir em forma de um delta, que geralmente é indicado como um aquecimento, uma variação de energia, certo? O segundo exemplo aqui, ó, já ocorre de forma mais rápida, porque o anel benzênico não tem uma maior polaridade quando comparado
ao CH4, né? Ele tem uma diferença de polos em relação a esse hidrogênio aqui. Então, esse hidrogênio ele vai perder facilmente. Esse hidrogênio tem uma diferença de polaridade maior, mas em relação ao atacante, né? Que seria o cloro, que é o mesmo, se eu comparar com a mesma substância que é o metano, a reação é muito mais rápida. Por quê? Porque tem uma diferença de polaridade maior entre a substância, que é o CH4, e o benzeno. Certo? Então, ó, se eu for comparar polaridade, eu vejo que substâncias polares, como eu já falei, reagem muito mais rápido que substâncias apolares. Mas ainda assim, o fato de ter o cloro, o gás cloro, né, ser apolar, precisa de um catalisador, né? Catalisador que é quando ele participa da reação, mas sai do mesmo formato, certo? Entrou FSL3, ele entra lá no meio da reação de alguma forma, mas vai sair como produto FSL3, certo? É o cloreto férrico. Então, aí houve o que? A substituição do hidrogênio pelo quê? Pelo cloro, certo? Então, você vê que o cloro aqui não está... o cloreto férrico está agindo como um catalisador. Ele não está aqui no produto, né? Não tem ferro no nosso produto, certo? Mas aí, ó, outro detalhe, está aqui até grifado. Ó, o grupo atacante e a molécula alvo, certo? Nossa molécula alvo, o primeiro exemplo é o metano, onde é substituído o hidrogênio dele por um cloro. Pode ser chamado de um processo de, a gente vai ver depois, cloração, mas aí, por enquanto, é substituição, certo? Então, molécula alvo aqui no segundo exemplo é o quê? É o benzeno, ó, que foi substituído por um cloro, que é o átomo, né, a molécula atacante. Então, essa diferença de polaridade aumenta a velocidade dessa reação aqui. Deixa eu ver, tem mais um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, não. Já é. Mais um exemplo. Ó, halogenação, certo? Que também segue o mesmo exemplo que eu fiz lá anteriormente, ó. Só que aqui agora é um alcano, né? Também é um alcano. E a gente utiliza o nitrogênio. Isso aqui repetiu. Ó, a nitração, desculpa, a halogenação é a mesma, certo? Porque é mais para comparar o que eu tinha dito. Ó. Então, o metano, também, mantive a mesma molécula alvo, mantive a mesma molécula alvo, que aqui é metano e aqui também é metano. Mas se a gente for comparar a velocidade da reação dessa halogenação e da nitração, o ácido nítrico vai fazer com que essa reação ocorra de forma mais rápida, porque como eu já falei, tem uma diferença de polaridade aqui, né? Aqui não, são duas moléculas apolares, então demora um pouco mais de ocorrer, né? Então, para que essa reação ocorra aqui, tenho que quebrar essa ligação, o grupo atacante vai vir substituir o hidrogênio e vai formar o quê? O nitrometano, né? Que são compostos nitrogenados. Deixou de ser um alcano, né? Que é um alcano, passou a ser o que agora? Um composto nitrogenado, o nitrometano, né? A nomenclatura aqui a gente já viu, né, de compostos nitrogenados, beleza? Aminas, amidas, só me lembre se a gente viu essa parte de compostos com a reação com ácido nítrico, certo? Lembre aí depois, na próxima aula, se a gente viu ou não. A gente viu nitração.
a nomenclatura. Mas então, forma o quê? O nitrometano, beleza? Mas sempre aqui, ó, é um grupo atacante, deixa eu apagar aqui, é um grupo atacante, ou a molécula atacante, né? Que vai substituir um átomo da molécula alvo, beleza? Reação de substituição. Pode ser também ocorrer a sulfonação, a gente viu os tióis. A sulfonação, onde a gente utiliza o quê? Como a molécula atacante, o ácido sulfúrico. Podem ver aqui, ó, que na molécula anterior a gente usou o ácido nítrico. A gente pode usar também o ácido clorídrico, mas aí não vai ser sulfonação, não vai ser cloração. Mas, enfim, na molécula aqui, ó, a gente usa o ácido metano sulfônico e a formação de ácido metano sulfônico e a adição do grupo sulfônico na reação com o metano também. Uma reação muito mais rápida do que com gás cloro, beleza? Porque o grupo substituinte tem uma polaridade maior, né, do que o gás cloro, que é apolar. Sim, tem esse detalhe também, ó. O metano, como a gente usou essa molécula em quase todos os exemplos, né, quando tem excesso da molécula atacante e a gente coloca um pouco a mais de energia, né, se a gente colocar energia sem parar e deixar o alcano, por exemplo, o metano, reagir com gás cloro, ele consegue substituir todos os hidrogênios dessa molécula, certo? E forma o quê? Um tetaclorometano, ou tetacloreto de carbono, certo? Pode ver aqui, ó, que é uma substituição de cada átomo de hidrogênio, CH3Cl, CH2Cl, CHCl3 e CCl4, certo? Podemos ver aqui a substituição de todos os átomos de hidrogênio por cloro, certo? E um detalhe também, ó, se a reação de substituição, os alcanos mais complexos, a cloração pode ocorrer em qualquer um dos carbonos, certo? O cloro pode substituir qualquer um dos hidrogênios, mas tem uma prioridade aí, né? As reações mais rápidas ocorrem a partir de carbonos terciários, em seguida, em relação da velocidade, né, em carbonos secundários e, por fim, primários. Vai ocorrer em carbonos quaternários, professor? Não. Por quê? Porque não tem hidrogênio para ser substituído nesse carbono, né? Então, não existe reações de substituição, né, a cloração, no carbono quaternário, porque ele não tem hidrogênio, né? Esse lá, ó, carbono, carbono, carbono. O que é um carbono quaternário? Está ligado a 4 carbonos, né? Não vai existir hidrogênio aqui, ó, para ser substituído. Vocês podem ver em outros exemplos, ó, sempre tem um hidrogênio, ó, um hidrogênio aqui para a gente substituir, ó. Tá vendo? Esse foi substituído aqui, esse também tem um hidrogênio. Todos os carbonos têm que ter pelo menos um hidrogênio para ser substituído aqui no processo de cloração, substituir o átomo de hidrogênio por um átomo de cloro, certo? Vamos lá. E para que essas reações ocorram, né, tem todas as etapas dessa reação, né, na forma de mecanismo de reação, certo? Etapa por etapa, a formação dos radicais, a quebra de cada ligação. Eu não falei que quebra a ligação para ocorrer a substituição,
Então, tem a quebra, aí da quebra ocorrem as reações seguintes, né? Aí vamos ver mais ou menos como é que isso ocorre. Sem movimentação ainda dos elétrons, a movimentação, quem ataca quem, essa parte a gente vai ver ainda. Mas a gente vai ver a formação dos radicais para que a reação ocorra, certo? Então, nada mais é do que eu acabei de falar, nos mostra as etapas que a reação percorre, certo? Então, como se processa essa reação seguinte aqui como exemplo? Ó, a primeira etapa é a formação do radical. Que radical? O radical cloro. O que é esse radical, né? É quando ocorre uma homólise, homo de igual, né? Então, a ilise de quebra. Então, a quebra é igual. Quando eu quebro essa ligação cloro com cloro, eles ficam iguais, formam o quê? Dois átomos de cloro, né? Dois radicais cloro. Você pode ver que ele tem apenas um elétron aqui isolado e o restante é tudo par. A gente já falou anteriormente que os elétrons tendem a formar pares, né? Eles não querem ficar isolados, ele quer sempre estar lá com o seu parzinho, né? Então, essa molécula aqui como um radical, esse átomo como um radical, que tem esse elétron isolado, ele tende a reagir, ele é instável, ele não quer estar dessa forma. Então, ele tende a procurar outro elétron, ele tende a fazer alguma coisa para não estar dessa forma. Os radicais têm um curto período de tempo de existência, né? Então, eles não tendem a reagir, certo? A formar outra coisa, sair desse estado de radical, beleza? Então, aí quando tem essa ruptura, essa quebra homolítica, há a formação de duas substâncias, né, dois átomos iguais, a formação de dois radicais, beleza? Aí, a próxima etapa é o quê? Ó? A quebra do radical, formou o radical. Segunda etapa, ó, tem um elétronzinho disponível aqui, né? Então, ele vai fazer o quê? Quem é que está precisando de elétron? Ele, né? Por quê? Porque ele quer formar um segundo parzinho de elétrons aqui com esse elétron que está isolado, certo? Ah, então ele vai fazer o quê? Ele é mais eletronegativo que quem? Que o carbono, né? Então, ó, ele vai roubar esse elétronzinho daqui, ó. Tem um elétron aqui e um elétron aqui, ó. Ele vai roubar esse elétronzinho daqui, certo? Vou apagar esse daqui. Ele vai roubar o elétron dessa ligação aqui e vai levar junto com ele quem? O hidrogênio, né? Mas a gente vai entender direitinho como é que isso ocorre. Por enquanto vai ser dessa forma, certo? Então vai levar com ele aqui, ó, o hidrogênio e o seu elétron também. Por quê? Porque ele vai ficar com dois elétrons aqui agora. Então, ele já está estável, já conseguiu o seu parzinho de elétrons e já se estabilizou. Mas o que é que ele causou aqui, ó? Ele causou a formação de um radical. A formação desse radical, da mesma forma que o cloro, ele não quer ter dessa forma, ele é estável. Então, você lembra lá que tinha outro cloro. Aqui eu só gastei esse aqui, né? Para o radical. Beleza? Eu só gastei esse aqui. Eu tinha dois. Se eu formei dois iguais, eu só gastei um. Eu tenho um cloro disponível aqui, ó. Esse cloro vai vir para cá. Certo? Ah, professor, e esse daqui? Por que está assim? Porque a reação vai acontecer com todos os átomos de cloro existente na substância, em solução, seja lá de forma que for, né? E com todos os átomos também do metano. Então, é como se fosse uma bola de neve, a reação em cadeia, né? Ocorre com esse cloro, depois vai ocorrer a homólise, né? Com esse gás cloro aqui também, que vai reagir novamente com o de cá e vai formar um radical. Esse radical vai reagir de novo com esse radical aqui e é um ciclo, né? Mas a reação vai ser contínua até que todo o reagente seja consumido
ou um dos reagentes seja consumido, se tiver alguém em excesso ou não. Se tiver em proporção, tudo vai ser consumido. Se a reação for 100%, vai consumir todos os reagentes e vai formar apenas produtos. Que produtos? Clorometano, né? Vai ser o que? Clorometano. Esse radical aqui não vai estar lá no final, beleza? Ele vai ser consumido de alguma forma, vai formar lá o ácido clorídrico, certo? Porque ele vai usar todo o hidrogênio necessário do metano. Então, vai formar o que como produto final? Vai formar clorometano e ácido clorídrico, certo? Vou explicar mais uma vez. Ó. Então, o que aconteceu nessa terceira etapa aqui? Ó? Houve essa quebra, certo? Dessa quebra, ou ele ocorre essa quebra, ou ele utiliza esse radical excedente aqui, ó. Tá vendo? Esse radical excedente aqui. Então, ele vem para cá e forma o Cl. Você está vendo que nesse daqui não tem o que? Formação de ácido clorídrico. É porque ocorre tudo, quando a gente pega a reação global, a gente pega o reagente e o produto. Não tem um mecanismo, né? Não tem as etapas de formação. Aqui está vendo passo a passo, certo? Mas aí vamos lá, tem a última etapa. A última etapa é o quê? Ó, os dois radicais, certo? Vai reagir cada um com o radical aqui. Ah, merda.